Olá, turminha! Estão ansiosos para começar o nosso novo material? Acredito que sim. Mas antes da gente passar para esse novo material, nós vamos começar a correção das nossas fichas de atividade que a tia Giovana deixou proposta na aula passada. Então, vamos lá. A aula passada eu deixei a ficha de atividade, página 31 e página 32. Vamos lá. Deixa eu só ver se tem. Vamos puxar um pouquinho mais o zoom. Pronto. Vamos aqui. Revisão, a narração e o debate no mundo dos esportes. Leia as frases. Achamos a partida ao máximo, o jogador húngaro era enorme, a quadra estava úmida e isso atrapalhou a partida. Essas palavras que estão em destaque, elas são o quê? Proparoxítonas. Você deve ter marcado o X aqui em proparoxítona. Questão 2. Observar e completar. Vamos lá. Ele tomou que foi que ele tomou? Remédio. Você deve ter escrito aqui na A essa palavra que está selecionada. Remédio que impossibilita de jogar. Frase B. Ouvimos o jogo pelo rádio. Você deve ter colocado rádio na frase B. Frase C. A mágoa ainda existia. Foram 3 anos perdendo. Frase D. O menino que viveu por anos na miséria, essa que a tia colocou aqui, agora é o melhor do mundo. Frase E. Aquele gol foi um momento de glória. Só um instante. Você deve ter selecionado esse aqui. Momento de glória para a carreira dele. E a última, o início da partida foi marcado por muita confusão, certo? Selecionei início, coloca início aqui. Vamos lá. 32, você deveria selecionar ao menos 5 frases e escrever no espaço abaixo. Pulando da 32, nós vamos lá para a 37. 36, pronto. Chegamos aqui na 37, certo? Aqui a revisão do conteúdo, narração e debate no mundo dos esportes. Leia atentamente as frases. O treinador nos deu a chance de jogar a partida final e a nós foi dada a grande chance de jogar na final. O que é que essas palavras, as palavras em destaque se diferenciam pelo acento? Como se chama a palavra que recebe acento? Então, essa palavra que é nós, que recebe acento, ela é chamada de monossílabo tônico. Então, você deve ter escrito aqui na 1, monossílabo tônico. 2. Observe as palavras. Anel, fenomenal, maracujá e funil. Quanto à tonicidade, elas são proparoxítonas, oxítonas ou paroxítonas. Você deve ter marcado aqui oxítonas. Anel, fenomenal, maracujá e funil. Todas elas possuem a última sílaba como a sílaba tônica. Questão 3. Assinale a alternativa correta que contém apenas palavras proparoxítonas. Então, todas as palavras proparoxítonas, elas serão acentuadas. Então, você deve ter marcado esse item. Dúvida, plástico, trôpego e último, ok? Vamos à questão 4. Complete as frases com mas ou mais. Frase A. Foi, mas... Você deve colocar aqui, uma belíssima partida. Frase B, mais uma vez, ele foi eleito, mas, nessa segunda, a comunidade não está contente. C, ele era o jogador mais alto do time.
Frase D. Ela queria muito jogar vôlei, mas essa aqui foi considerada sem a altura necessária. A treinadora era muito simpática e também era a mais querida entre os atletas. 5. Essa é pessoal. Pediu para que vocês pesquisassem palavras, primitivas e que finalizassem com os verbos utilizando ZAR. Agora sim, nós vamos passar para o nosso novo material, certo? Hoje vocês terão aula das páginas 6 até a 11, certo? Então essa é a imagem de abertura do nosso capítulo, certo? O que acontece em uma peça de teatro? Então essa aqui é a imagem de abertura. Nesse capítulo você vai conhecer o texto dramático e os elementos necessários para a montagem de um espetáculo teatral. Além disso, vai analisar os tipos de discurso, ou seja, as formas de apresentar as falas ou os pensamentos dos personagens. Nossa sessão Conversa vai. Você já assistiu uma peça de teatro? Tem ideia de tudo que ela precisa para ser feito para que um espetáculo seja apresentado? O que você acha necessário para uma montagem teatral? Muita coisa acontece até que um espetáculo teatral esteja pronto para ser apresentado. O estudo do texto, que será encenado, a montagem do cenário, a produção do figurino são apenas algumas dessas etapas. Quantas pessoas você acha que são necessárias para produzir um espetáculo teatral? E o que elas devem fazer? Você vai escrever aqui. No palco, vamos ler agora um texto dramático, ou seja, que foi criado para ser encenado. Então, aqui você vai perceber que tem os personagens, Ratinha, Ratinho, pai e mãe da Ratinha, o sol, o temporal, o vento, o rochedo, o touro e o cordame. Então, cada um desses aqui representa um personagem. E quando a gente vai montar, uma pessoa vai ser a Ratinha, outro vai ser o Ratinho. Eu vou só começar essa leitura para que vocês possam conhecer um pouco, porque ela vai da página 7 até a página 10, e aí na 10 e 11 vocês vão fazer interpretação. Vamos lá. Aqui nós temos o cenário, floresta, Ratinha e Ratinho conversando com os pais dela. Então aqui, se nós estivéssemos montando, teria ao fundo, algo que lembrasse a floresta. E quem estaria em cena? A Ratinha, o Ratinho e os pais dela. Pai, o que o pai diz? Não, não e não. E a Ratinha responde, mas pai, caminhando de um lado para o outro, contrariado, as mãos cruzadas atrás das costas. Onde já se viu uma coisa dessa? Então você está percebendo que aqui vai dizendo o que o personagem deve fazer, que ele tem que caminhar, que ele tem que colocar as mãos cruzadas para trás, que ele tem que se fazer, como que ele deve estar e depois falar. Onde já se viu uma coisa dessas? E agora a vez da mãe. Absurdo, absurdo mesmo, meu bem. E aí o pai, o que é que tem que fazer? Caminha na direção do Ratinho, mede com os olhos e aponta com insistência, balançando a cabeça em sinal de desprezo. Olhe para isso, olhe bem para isso, querida. Tô olhando, benzinho, tô olhando. E o pai interrompe. Consegue imaginar nossa filha, nossa amada filhinha casada com alguém tão fraco? E a mãe responde, ele é mesmo bem magricela, não? E o pai responde, magricela? Ele teria que engordar uns 20 quilos para chegar a ser raquítico. E a mãe, pele e osso, querida. E o pai completa, uma vareta, um gravetinho, do mais sem graça. Eu deveria soprá-lo daqui por ter tido a coragem de vir à minha casa e propor tal absurdo. E o Ratinho responde, como assim absurdo, senhor? Senhor? E o pai com raiva responde, É doutor para você, rapaz. Doutor Rautonaldo Gorgonzola. E assim vai continuando
o texto, que eu não vou ler todos para vocês, vou deixar vocês na curiosidade, eu também já estou super curiosa para conhecer todo esse desenrolar. Será que a ratinha vai casar? Será que o ratinho vai ficar forte? Será que o pai vai se acalmar? E aí você vai ler. E aqui na página, a partir da página 10, nós teremos interpretação. 10 e 11. Você vai marcar V ou F de acordo com o texto, né? Há um narrador que conta a história, o texto é apenas o trecho de uma história maior, o texto é formado apenas pelas falas dos personagens, ou é possível saber onde se passa a história? Questão 2. Você acha que esse texto está destinado a que tipo de público? Adulto ou infantil? Como é que você chegou a essa conclusão? O texto teatral é criado para ser encenado, ou seja, representado a um público. Se ele for apenas lido, como fizemos, é possível entender seus sentidos e desfrutar do seu conteúdo. Por quê? Então, aqui nós estamos falando de um texto teatral. Questão 4. A primeira cena iniciou com a conversa entre o ratinho, a ratinha e os pais dela. Qual era provavelmente o assunto dessa conversa? 5. Porque o pai demonstra descontentamento com o namorado da ratinha? 6. Que características são atribuídos ao ratinho e à ratinha? Para ele e para ela. E a 7 você vai reler e vai fazer o que está sendo pedido nos itens A, B, C e D, certo? Vou mostrar aqui para vocês a ficha de atividades, certo? Nova ficha de atividade que vocês irão realizar hoje. Pronto. Aqui nós temos a página 3 e 4. Leia a seguir um trecho da peça Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Então você vai ler, observe como tem o mesmo conteúdo que a gente viu lá no livro. Questão dos personagens. Lê e responde aqui na 4. Em um texto dramático, além das falas dos personagens, há outros elementos fundamentais para a encenação da peça. Quais são eles? Quais são as marcas usadas para que os leitores percebam tais elementos no texto? Quem são os personagens que interagem nesse ato da peça? Quem é o grande conflito de Pluft? E por que o conflito do personagem se torna algo tão engraçado? Então, para responder isso, vocês precisam ler a história para conseguir responder. Então, vocês vão realizar essas duas atividades que eu deixei proposta aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouco mais, né, desse assunto, que são os textos, onde envolvem personagens, ok? Realizem as atividades, qualquer dúvida vocês me chamam. Na próxima aula a gente faz a correção e dá continuidade nesse assunto. Até lá!